No vídeo de hoje, conheça 5 casos chocantes de pessoas que foram devoradas pelos próprios animais de estimação. Histórias reais de confiança transformada em terror. Número 1. O Santuário Fatal de Tyler Qualls. Era 14 de setembro de 2017. Sob o sol escaldante do Novo México, nos arredores de ruidoso Downs, um pequeno santuário improvisado atrás de portões enferrujados se tornava palco de uma tragédia. O som alegre das crianças foi substituído por gritos de desespero quando Nena, uma jaguatirica preta de mais de 90 quilos, rompeu todas as barreiras de confiança e destruiu o sonho de seu dono, Tyler Qualls. Tyler tinha 46 anos e era um ex-médico do Exército dos Estados Unidos, que voltara de 2 missões no Iraque com os nervos abalados e uma desconfiança profunda da vida em sociedade. Após a morte do pai, herdou quase 2,5 hectares de terra árida no deserto, onde começou a construir o que chamava de micro-santuário. O local abrigava 2 linces, alguns répteis resgatados e Nená, a jaguatirica que ele considerava o orgulho de sua criação. 2 anos antes, Tyler havia comprado Nena de um criador no Texas, pagando tudo em dinheiro e levando-a em um reboque adaptado para cavalos. Ele acreditava que sua experiência militar lhe dava o instinto necessário para lidar com predadores de topo. Dispensava treinamentos, funcionários, protocolos e até armas de emergência. Sua filosofia era simples. A confiança substitui o medo. Dizia que os animais sentem segurança quando o ser humano não demonstra pavor. Uma vez por mês, Tyler abria o local para visitas. Pequenos eventos divulgados em fóruns locais e por boca a boca. As pessoas podiam ver os animais de perto, separados apenas por cercas de arame. Ele guiava os passeios descalço, falando sobre equilíbrio natural e como o medo, segundo ele, era o verdadeiro inimigo do homem diante das feras. Os panfletos que ele mesmo imprimia falavam sobre bem-estar animal, mas omitiram qualquer aviso legal ou cláusula de responsabilidade. Na manhã daquele 14 de setembro, 11 visitantes chegaram. Um casal de Albuquerque com 2 crianças, um grupo de turistas do Arizona e 3 moradores da região. Às 10 horas, todos estavam reunidos diante do cercado de Nená. Um espaço de 6 metros por 9, feito com tela de aço e coberto por um velho toldo metálico. Enquanto os convidados tiravam fotos, Tyler falava sobre a dieta da jaguatirica, seus hábitos e como acreditava que o animal o via como parte da família. O que ninguém sabia é que nos dias anteriores Nena vinha apresentando sinais de irritação. Um veterinário amigo de Tyler havia alertado. O animal podia estar entrando em pré-cio, uma fase hormonal em que grandes felinos tornam-se mais territoriais, agressivos e imprevisíveis. Tyler ignorou o aviso. Ele disse apenas que ela estava de mau humor, mas comportamento selvagem não desaparece com cercas. Mesmo em cativeiro, jaguatiricas mantêm seus instintos primitivos, e o pré-cio apenas intensifica a sensibilidade a qualquer invasão. Por volta das 10h30, Tyler decidiu mostrar ao público a conexão que, segundo ele, tinha com Nena. Com um balde de frango cru na mão, ele abriu o portão do cercado e entrou descalço, como sempre. Alguns visitantes se mostraram apreensivos, mas ele os tranquilizou, dizendo que a onça sabia quem ele era. Enquanto falava, virou-se para encher o comedouro. Foi nesse momento que tudo aconteceu. Nena estava agachada atrás de uma pedra, na parte de trás do recinto, corpo baixo, orelhas coladas, olhos fixos. Ela não rosnou, não emitiu nenhum som. Apenas saltou. Em menos de um segundo, mais de 90 quilos de puro músculo cruzaram a distância de 3 metros. As garras atingiram o lado do corpo de Tyler, desequilibrando-o. A mandíbula se fechou sobre sua região lombar com força devastadora. O estalo foi audível, sua coluna se partindo. Tyler caiu, gritando sem conseguir mover as pernas. Nena não hesitou. Agarrou o corpo inerte e o arrastou para trás da pedra. O chão ficou coberto de sangue. Os visitantes congelaram de horror. Uma mulher gritou. Um homem tentou ligar para o resgate, mas ninguém podia se aproximar. Não havia portão secundário, nem área de isolamento, nem barreira de emergência. O chamado para o serviço de emergência foi registrado às 10h34. As vozes dos visitantes, em pânico, descreviam um homem sendo arrastado por uma onça preta. Quando os socorristas chegaram, às 10h52, encontraram Nena sobre o corpo de Tyler, o focinho vermelho de sangue, corpo tenso, orelhas em alerta. Quando os oficiais se aproximaram, o animal avançou, mostrando os dentes.
2 tiros de rifle calibre 308 encerraram o ataque. A cena dentro do cercado era indescritível. O crânio de Tyler estava esmagado, com perfurações profundas nas costas e nas pernas, além de marcas de alimentação no tronco. O chão, encharcado de sangue, denunciava a violência dos minutos finais. A perícia concluiu que Tyler morreu em poucos minutos, paralisado pelo rompimento da coluna e sangrando até a morte por ferimentos arteriais. Nená não estava doente nem sob efeito de substâncias. Não houve provocação. Ela apenas seguiu seu instinto. O recinto cumpria o mínimo exigido pela lei estadual, mas sem redundâncias. Tinha pontos cegos, nenhuma barreira reforçada e nenhum plano de emergência. As autoridades declararam que o ataque era evitável, não por comportamento anormal da onça, mas pela negligência de Tyler. Seus restos foram cremados. A irmã, professora em Las Cruces, organizou um pequeno velório com antigos colegas do exército em um centro de veteranos, onde colocaram uma foto de Tyler em uniforme ao lado de uma bandeira americana dobrada. Ninguém mencionou a onça durante a cerimônia. Em menos de um mês, o santuário foi desmontado. Os linces foram levados para um centro autorizado no Colorado, as cercas removidas, as estruturas demolidas e o terreno colocado à venda. A investigação foi encerrada discretamente, sem acusações. Afinal, Tyler não havia violado nenhuma lei aplicável. Na época, o estado do Novo México não possuía regulamentações abrangentes sobre a posse de grandes felinos. O caso foi classificado como incidente isolado. Mas o deserto não foi o único palco desse tipo de tragédia. Número 2. A ilusão mortal de Trish Bolan. Era 2 de junho de 2015. O ar estava pesado na pequena cidade de Calhoun, Geórgia, enquanto luzes penduradas brilhavam suavemente sobre um quintal tranquilo. Vizinhos e ex-alunos se reuniam em torno de mesas dobráveis cheias de salada de batata, chá doce e risadas ocasionais, sem imaginar que aquela noite terminaria em horror. A anfitriã, Trish Bolan, estava prestes a conduzir seus convidados a um show que seria lembrado como uma das tragédias mais perturbadoras envolvendo um animal de estimação exótico. Trish tinha 53 anos e era uma ex-professora de ciências do ensino médio. Após perder o marido 6 anos antes, ela canalizou sua dor em uma obsessão crescente pela primatologia. Sua casa simples no interior se transformou em um pequeno centro educativo informal, onde realizava palestras e visitas guiadas sobre o comportamento dos primatas. O orgulho de sua vida era Ralphie, um gorila das montanhas macho com quase 180 quilos, adquirido em 2009 por meio de brechas legais em licenças de animais exóticos. Trish acreditava que Ralphie possuía empatia genuinamente humana. Criado por ela desde filhote, o gorila aprendia sinais básicos de linguagem e rotinas diárias com impressionante rapidez. Essa relação de afeto, porém, alimentou uma perigosa ilusão de controle. Amigos haviam notado o comportamento cada vez mais agressivo do animal. Arremessos de objetos, posturas ameaçadoras e resistência a comandos. Sinais clássicos de um gorila adulto afirmando sua dominância. Na natureza, essas atitudes servem para definir a hierarquia do grupo. Trish, no entanto, interpretava como simples mau humor. O abrigo de Rafe era uma construção reforçada com estrutura de aço e portas duplas, mas a confiança cega de Trish a fazia ignorar todas as recomendações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que exigiam barreiras protetoras entre humanos e primatas. Ela entrava no recinto regularmente, sem proteção e sem acompanhamento. Seu erro fatal foi acreditar que carinho e convivência podiam suprimir milhões de anos de instinto selvagem. Naquela noite, conforme o churrasco se encerrava, Trish quis impressionar os convidados com uma demonstração. 8 pessoas a seguiram até o fundo do quintal, onde o enorme gorila observava silenciosamente atrás de uma porta de malha metálica, os olhos escuros acompanhando cada movimento. O que viria a seguir destruiria para sempre a imagem de que esses animais são dóceis em cativeiro. Trish entrou carregando uma caixa de pêssegos maduros, o petisco favorito de Rafe. Tentou se comunicar com ele por sinais, mas o gorila permaneceu imóvel, sem responder. Era um claro aviso de tensão, que ela mais uma vez ignorou. Em um ato de confiança imprudente, estendeu a mão para tocá-lo, tentando demonstrar o vínculo que dizia existir entre eles. Mas para Rafe, o gesto significava invasão. Gorilas adultos são cerca de 10 vezes mais fortes que um ser humano.
com braços que chegam a 2,5 metros de envergadura e força suficiente para levantar mais de 1.800 quilos, um único golpe pode quebrar ossos com facilidade. Seu maxilar, com força de mordida superior a 1.300 psi, é capaz de esmagar um crânio em segundos. O primeiro golpe veio com uma palma aberta no peito de Trish, arremessando-a ao chão com brutalidade. Antes que pudesse se levantar, Rafe avançou. O corpo de quase 200 quilos desabou sobre ela, esmagando-lhe as costelas e os órgãos internos. O pânico tomou conta do quintal. Gritos ecoaram pelo bairro enquanto o gorila agarrava a mandíbula de Trish e com um único movimento arrancava parte de seu rosto. Os dentes, projetados para triturar fibras vegetais e cascas duras, cortaram pele e osso com precisão aterradora. Os convidados fugiram em desespero. Um vizinho, ouvindo os gritos, ligou para o serviço de emergência. Quando a polícia chegou 12 minutos depois, encontrou Rafe de pé sobre o corpo mutilado de Trish. Ele não estava em fúria. Mantinha a postura calma e dominante de um gorila que acabara de reafirmar seu território. Sem saber que um animal perigoso ainda estava solto, os policiais aguardaram mais 10 minutos até a chegada do controle animal. Um dardo tranquilizante encerrou o confronto, mas já era tarde demais. Trish estava morta. O crânio esmagado, o tórax despedaçado e o rosto irreconhecível. Ao redor de seu corpo, pêssegos espalhados pelo chão, um lembrete cruel da confiança que ela havia depositado em uma criatura que nunca deixou de ser selvagem. Rafe foi sacrificado na manhã seguinte, sem protestos nem petições públicas. A família de Trish recusou entrevistas. Apenas um breve obituário foi publicado no jornal local, mencionando sua carreira como educadora e defensora do bem-estar dos primatas. A investigação encontrou uma série de irregularidades antigas, registros de comportamento incompletos, falhas no protocolo de segurança e ausência de supervisão veterinária. Pouco tempo depois, a propriedade foi vendida e o abrigo demolido, apagando quase todos os vestígios físicos da tragédia. O sonho de Trish, de provar que um gorila podia conviver com humanos em harmonia, terminou manchado de sangue no chão de seu quintal. E enquanto sua história chocava a vizinhança na Geórgia... Número 3. O orgulho letal de Derek Pruitt. Era 16 de novembro de 2013. O vento frio de Wyoming cortava as planícies próximas a Cody, fazendo o metal das cercas enferrujadas vibrar. Atrás delas, um leão do Atlas andava inquieto em um terreno de quase 2.000 metros quadrados. Pouco depois do meio-dia, Derek Pruitt atravessou o portão com uma bandeja de carne de veado crua nas mãos. Ele não sabia, mas aqueles passos seriam os últimos. Sua autoconfiança extrema estava prestes a encontrar o limite imposto pela natureza. Derek tinha 38 anos e fora um astro dos rodeios. Conhecido por desafiar o perigo, sua fama de destemido nasceu no circuito de montarias em cavalos selvagens, onde sobreviveu a quedas que deixariam muitos incapacitados. Quando uma grave lesão encerrou sua carreira, ele transferiu essa busca por adrenalina para um novo hobby: criar animais exóticos. Em sua propriedade nos arredores de Cody, Derek transformou antigos painéis de rodeio em jaulas improvisadas. O centro de seu orgulho era Jax, um leão do Atlas macho de mais de 220 quilos, criado por ele desde filhote. Os leões do Atlas, também conhecidos como leões de Barbária, estão extintos na natureza, restando apenas exemplares em cativeiro. São predadores de topo, pesando até 250 quilos com garras de 5 centímetros, força de mordida superior a 4.500 newtons e instintos de caça que permanecem intactos mesmo após gerações em confinamento. Com o amadurecimento, os machos tornam-se mais territoriais e instáveis, especialmente quando criados em ambientes pequenos. Derek acreditava que podia dominar o animal com calma e confiança. Sua filosofia era simples e perigosa. O leão respeitaria o homem que não demonstrasse medo. Ele entrava no cercado regularmente, sem proteção. Alimentava o animal à mão e passeava com um simples bastão de madeira como garantia de segurança. Nos meses que antecederam a tragédia, os sinais de perigo se multiplicaram. Jax andava de um lado para o outro à noite, recusava comida e rugia com frequência. Comportamentos típicos de estresse e agitação territorial. Qualquer tratador experiente teria visto os sinais como um alerta claro. Derek, no entanto, os ignorou. Dizia que o leão estava apenas preguiçoso por causa do frio. Durante o feriado de Ação de Graças, seu sobrinho Bryce, de 14 anos,
foi ajudá-lo na alimentação dos animais, algo que fazia com frequência. O cercado tinha um pequeno vestíbulo de segurança, mas Derek raramente o usava. Naquele dia, não seria diferente. Ao 12:04, ele abriu o portão principal com a bandeja de carne nas mãos. Jax estava deitado em um canto observando. Derek o saudou como sempre fazia e se virou para colocar a carne no comedouro. Essa simples virada de costas foi o gatilho. Sem emitir um único som, o leão se lançou à frente. Em 2 saltos, cruzou a distância e atingiu Derek com as patas dianteiras, derrubando-o no chão. Bryce, apavorado, ficou paralisado do lado de fora da grade, enquanto via o animal abocanhar o pescoço do tio. O movimento seguinte foi rápido e definitivo. Jax apertou a mandíbula e sacudiu o corpo, quebrando-lhe a coluna cervical e rompendo a traqueia. O ataque não foi por fome, foi puro instinto de domínio. Bryce tentou desesperadamente espantar o leão, batendo nas grades com um ancinho e gritando o nome do tio. Nada adiantou. A ligação para o serviço de emergência foi registrada às 12:07, a voz do garoto trêmula descrevendo a cena. Quando os policiais chegaram, 11 minutos depois, encontraram Jax ainda sobre o corpo mutilado de Derek. Um único disparo de rifle pôs fim ao animal e ao horror. A perícia revelou o cenário típico de um ataque de grande felino. Vértebras cervicais esmagadas, profundos arranhões nas costas e perfurações atravessando a garganta. A bandeja de carne, caída intacta ao lado do corpo, provava que o leão não havia atacado por comida, e sim por instinto territorial, rápido, preciso e mortal. O funeral foi realizado discretamente nos arredores de Amarillo. Apenas familiares próximos, 2 antigos companheiros de rodeio e um oficial de vida selvagem compareceram. Não houve discursos, apenas silêncio e vento. O caixão permaneceu fechado. O jovem Bryce recebeu acompanhamento psicológico. Os outros animais de Derek foram transferidos para centros autorizados e as jaulas desmontadas em poucas semanas. As autoridades estaduais, abaladas pelo caso, revisaram discretamente as leis sobre posse de animais exóticos, fechando brechas que haviam permitido a Derek manter um leão sem a devida supervisão. Nenhuma nova tragédia foi registrada ali desde então, mas enquanto o estado de Wyoming endurecia suas regras, a tranquilidade das florestas da Califórnia estava prestes a ser quebrada. Número 4. O banquete de aniversário de Mário Duca. Era 22 de maio de 2016. A luz filtrava entre os pinheiros das montanhas acima de Oakhurst, na Califórnia, enquanto amigos se reuniam atrás da cabana de Mário Duca para comemorar seu aniversário. Entre risadas e bolo, ninguém notou a sombra imensa que se movia entre as árvores. Até que Mário, com um sorriso confiante, apontou o celular e disse que aquilo daria uma ótima foto. Essas seriam suas últimas palavras. Mário tinha 61 anos e era um chefe aposentado que havia trocado o caos das cozinhas de Modesto por uma vida simples em meio à natureza. O que ele chamava de viver em harmonia com o ambiente acabou se tornando uma aposta mortal. O símbolo dessa convivência era Bobo, um urso negro de quase 180 quilos que Mário havia criado desde filhote e deixava circular livremente por sua propriedade. Seu erro foi acreditar que Bobo havia se tornado praticamente vegetariano. Ele alimentava o animal com frutas, pães e até cerveja, permitindo que transitasse livremente entre o terreno e a floresta. Esse comportamento resultou em um fenômeno perigoso chamado habituação. Quando animais selvagens perdem o medo natural dos humanos e passam a vê-los como fontes de alimento, não como ameaça. Os ursos negros, apesar da aparência dócil, são onívoros extremamente fortes. Um adulto pode correr a quase 50 km por hora, escalar árvores com facilidade e possui garras de até 10 centímetros, capazes de rasgar troncos, e carne humana, com a mesma facilidade. A força de sua mordida ultrapassa 360 quilos por centímetro quadrado, suficiente para quebrar ossos como galhos secos. Vizinhos haviam denunciado várias vezes a presença do urso vagando próximo a casas, mas Mário sempre insistia que o animal era inofensivo. Dizia que se conheciam, que Bobo até o acompanhava até a caixa de correio e sentava no alpendre à tarde. O que ele via como amizade era, na verdade, um alerta claro de que o animal havia perdido todos os limites de comportamento natural. No aniversário de Mário, 4 dias antes da tragédia, o clima era de celebração. 3 convidados, uma ex-colega de cozinha, a irmã dela e um faz-tudo local, estavam no quintal, bebendo e conversando. Então, entre as árvores, surgiu a figura imensa do urso.
Ele se aproximou com tranquilidade, movendo-se como quem já conhecia o caminho. Mário, rindo, pegou um pedaço do próprio bolo de aniversário e decidiu oferecer um presente a Bobo. Era o ápice de anos de condicionamento perigoso. O olfato apuradíssimo do urso, capaz de detectar odores a quilômetros de distância, identificou o doce como alimento. Instintivamente, o cérebro do animal associou a presença humana ao ato de se alimentar. Bobo se ergueu sobre as patas traseiras, ultrapassando os 2 metros de altura, e desferiu um golpe violento com uma das patas dianteiras. A garra atingiu Mário no rosto, lançando-o para trás enquanto os convidados congelavam de horror. Em segundos, o urso o agarrou pela perna e o arrastou em direção à borda da mata. Os gritos ecoaram pelo vale. Os ursos matam esmagando e dilacerando. A mandíbula de Bobo se fechou na perna de Mário com força brutal, rasgando músculos e tendões. O animal continuou o ataque no abdômen e no peito, despedaçando ossos e carne. Um motorista que passava pela estrada ouviu os gritos e acionou o resgate às 4h34 da tarde. Quando os agentes de vida selvagem e a polícia chegaram meia hora depois, encontraram apenas pedaços de roupa e rastros de sangue. O corpo de Mário estava a poucos metros da floresta, já sem vida. Um único disparo de rifle encerrou o ataque, matando Bobo no local. A cena era devastadora. O torso de Mário dilacerado, o pescoço parcialmente arrancado e o rosto irreconhecível. O rastro de sangue e fragmentos de tecido se estendia do quintal até o limite das árvores, o trajeto da luta e da fuga desesperada. 3 dias depois, a família realizou um pequeno funeral em Mariposa com poucos ex-colegas e parentes próximos. Enquanto isso, as autoridades concluíam a investigação, confirmando que a causa principal da tragédia era a habituação. O urso enterrado fora do local foi testado e não apresentava doença alguma. O caso de Mário Duca levou o condado a emitir um alerta público sobre os perigos de alimentar ou domesticar animais silvestres. A partir daí, novos protocolos de fiscalização e leis locais começaram a ser discutidos. Mas para os amigos e familiares, restou apenas a lembrança amarga de um homem que confundiu afeição com natureza e pagou com a própria vida por acreditar que podia domar a selva. Enquanto as montanhas da Califórnia voltavam ao silêncio, centenas de quilômetros a leste, no interior do Kentucky, um jovem mecânico vivia sua própria obsessão. Número 5. O cativeiro sombrio de Elijah Brantley. Era 9 de março de 2018. Uma tempestade rugia sobre o sul do Kentucky, o vento batendo nos telhados de zinco e a chuva formando poças nos quintais de barro vermelho. Atrás de uma pequena casa em Scottsville, um feixe de lanterna cortava a escuridão em direção a um galpão coberto por lonas camufladas. Lá dentro, Kilo, um tigre de bengala de quase 160 quilos, esperava em silêncio, enquanto o som das risadas no interior da garagem se misturava ao trovão. Em poucos minutos, essas risadas se transformariam em gritos de puro pavor. Elijah Brantley, de 29 anos, era um mecânico recluso cuja vida havia tomado um rumo perigoso. Depois de uma lesão nas costas e desentendimentos com antigos colegas, afastou-se do trabalho e passou a viver isolado. Em menos de 2 anos, canalizou seu tempo e dinheiro em uma ideia insana: provar que podia controlar um predador. Essa fixação se materializou na forma de um cativeiro clandestino e um animal que quase ninguém sabia que existia. O recinto era uma estrutura de concreto reforçado e metal soldado, coberta por camadas de lona e madeira. Ficava escondido atrás de árvores de cedro, longe da vista de vizinhos e autoridades. Elijah não possuía licença, inspeção de cercas, nem documentação veterinária. O local não tinha placa, cerca de perímetro ou saída de emergência. Ele alimentava Kilo com carne crua, frango, porco e carne bovina vencida, obtidos de fornecedores que preferiam não fazer perguntas. Elijah acreditava que alimentar o tigre regularmente criava um laço de confiança. Sandy, sua prima, havia sido próxima dele anos antes, mas o comportamento cada vez mais isolado do rapaz a preocupava. Depois de ouvir rumores sobre sons estranhos e movimentações à noite, decidiu visitá-lo com o namorado, Drew. Eles chegaram em meio à tempestade, disfarçando a visita como um simples check-in de família, embora fosse uma tentativa de intervenção. Os 3 passaram um tempo na garagem, bebendo cerveja barata e conversando, enquanto o vento sacudia o telhado. Por volta das 9h15 da noite, Elijah, com um sorriso inquieto, levantou-se e disse: "Querem ver algo insano?"
Nem Sandy nem Drew entenderam o que ele realmente queria dizer. Ele pegou uma lanterna, vestiu a jaqueta e os chamou para segui-lo. Caminharam pela lama até os fundos do terreno, escorregando entre poças e galhos molhados. A luz revelou o contorno de um galpão coberto por lona, de onde vinha um som baixo, ritmado, o respirar de um predador. Kilo já estava acordado, atento ao som das vozes. Os tigres de Bengala são caçadores solitários, capazes de abater presas várias vezes maiores que eles. Machos adultos podem chegar a 300 quilos com garras de 10 centímetros e mordida que ultrapassa 4.500 newtons de força. Suficiente para partir ossos e esmagar vértebras. Mesmo em cativeiro, esses instintos permanecem intactos, ativados pelo menor sinal de movimento, cheiro ou vulnerabilidade. Elijah abriu a porta sem hesitar e entrou, cruzando uma linha invisível que só existia na mente humana. Para aquilo, não havia dono, apenas território. Não houve rugido nem alerta. O tigre avançou pela lateral do recinto e atingiu Elijah com todo o peso do corpo. O impacto o lançou ao chão, a lanterna rolando para longe. Em segundos, a mandíbula do animal se fechou em torno do pescoço da vítima. O som do osso partindo ecoou no galpão. Sandy gritou desesperada. Drew pegou uma barra de ferro e começou a bater na grade, tentando distrair o animal, mas Kilo não reagiu. Arrastou o corpo de Elijah para o fundo, rasgando roupas e carne em silêncio, como faria com uma presa na selva. O sangue se espalhou pelo piso de concreto. Elijah morreu em menos de 1 minuto, o pescoço quebrado e as artérias principais rompidas. Sandy correu de volta à casa para ligar para o serviço de emergência. A chamada foi registrada às 9h27. A tempestade atrasou a chegada das equipes. Os policiais e agentes de vida selvagem levaram mais de 20 minutos para alcançar a propriedade. Quando entraram, encontraram o tigre ainda sobre o corpo, as orelhas abaixadas, os olhos fixos e o rabo rígido. Comportamento clássico de defesa de carcaça. Um dardo tranquilizante foi disparado, atingindo o animal na perna traseira. Kilo rosnou, recuou e, após 3 minutos, tombou sob o efeito do sedativo. O cenário que os investigadores encontraram era indescritível. O rosto de Elijah irreconhecível, o peito parcialmente aberto, fragmentos de ossos e tecidos espalhados por quase 2 metros. O sangue havia se infiltrado nas rachaduras do piso. O funeral ocorreu 5 dias depois em Bowling Green, restrito à família. O caixão permaneceu fechado. Nenhum obituário foi publicado e os parentes pediram privacidade total. Kilo foi transferido ainda sedado para um santuário autorizado no oeste dos Estados Unidos, onde permanece sob monitoramento. As autoridades abriram investigação sobre a posse ilegal do animal, mas não encontraram notas fiscais nem registros de compra. Sem evidências de comércio interestadual, o caso foi encerrado sem acusações póstumas. O galpão foi desmontado e o terreno colocado à venda. Nenhum jornal local noticiou o ocorrido além de uma pequena nota policial. Dias depois, o governo estadual publicou um alerta sobre a posse de animais exóticos, mas nenhuma nova lei foi aprovada. O caso foi tratado como mais um incidente isolado, expressão que, naquele ponto, já parecia um triste padrão. Essas histórias são lembranças amargas de que, por mais que o ser humano acredite controlar a natureza, os instintos selvagens nunca desaparecem. Em cada caso, seja uma jaguatirica, um gorila, um leão, um urso ou um tigre, o resultado foi o mesmo. A confiança humana se transformou em tragédia. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like. Comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!